Lucas capítulo 22 diz o seguinte: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Livro aos Hebreus: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Ele é o mediador da nova aliança. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Esse é um momento, meus irmãos, muito importante do nosso culto hoje, que é a celebração da ceia. Você vai estender as mãos, tomar o pão, participar. Mas é importante que você compreenda visivelmente esse momento. Quando você toma o pão, bebe o vinho, você participa da comunhão da igreja, mas você participa da vida e da morte de Jesus. É importante que a gente relembre nesse momento a cruz vazia. É importante que a gente relembre o sangue derramado. Há algumas lutas teológicas. Há teólogos que afirmam que o importante não foi o sangue derramado de Jesus, mas a sua morte. E isso é uma mentira. As coisas estão concomitantemente casadas. O importante e eficaz, meus irmãos, quem purifica o teu coração, não é a morte de Jesus, mas é o sangue derramado na sua morte. Esse sangue purificador é quem levou cativo os nossos cativeiros, arrancando a morte do nosso coração e nos dando vida completamente nele. Nesta noite, quando participamos da ceia, é importante a gente se alegrar diante de Deus e dizer: eu faço parte da vida de Jesus, desse corpo que é a igreja. O meu nome foi escrito por Ele na glória dos céus, e enquanto Ele não volta, nós o aguardamos perseverantemente, em zelo, em dedicação e santificação diante de Deus e dos homens. Na semana atrasada, nós estávamos em Jerusalém e fomos praticamente no mesmo lugar que Jesus esteve ajoelhado. Aí você fala: como? Tem algumas coisas que contam a história e não há como negar, meus irmãos. Jesus, quando está lá no Getsemane, que é o lugar da prensa, onde a oliveira ali, tinha seus frutos pressionados para fazer o óleo, naquele lugar da prensa, Jesus se ajoelha e ele vai começar a orar: Pai, se queres, passe de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, se queres, passe de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, se queres, passe de mim esse cálice. O texto diz, meus irmãos, que ali ele sua gotas de sangue. Naquele momento ele estava ali no lugar da prensa, no lugar onde se extraía ali, meus irmãos, da oliveira, o azeite. Nós tivemos nesse lugar. Aí você fala: por que você acha que é aquele lugar? Por um motivo muito simples. Porque existem ali algumas 7 ou 8 oliveiras que têm 3.000 anos, que simplesmente contam a história. Esse lugar aqui existe. Jesus estava de frente para a entrada dos muros de Jerusalém, onde ele entra. É por ali que ele entra.
O texto diz que ele atravessa o Vale de Cedrão, que está na frente. Aquilo para a gente foi emocionante, o reverendo Hernandes pregando. E eu queria que você imaginasse hoje, esse Jesus ajoelhado por você, agora orando, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade, faça a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita, e a vontade de Deus foi pregar Jesus na cruz, o sangue ser derramado, a morte, meus irmãos, acontecer, depois ele ser sepultado, meus irmãos, e depois ressuscita, está diante de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele é nosso advogado, vai voltar um dia para julgar vivos e mortos, e enquanto ele não volta, eu convido você, viva, pulse, vibre com o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Jesus não pode ser nada, meus irmãos, menos na sua vida, a não ser Senhor, Salvador, dono da sua alma, da sua existência, do seu tempo, da história da sua vida, do seu querer, do seu efetuar. Permita que a vida de Jesus pulse em você, e cada passo que você der nesse mundo, enquanto Ele não te chamar, que a sua vida seja completamente dele, diante de Deus. A vida passa pela cruz do Calvário, é na cruz que você vive, é pelo sangue derramado que você tem vida, é pelo sangue derramado que um dia Jesus vai olhar nos teus olhos face a face e vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. Participa da ceia, ela fala da comunhão desse Salvador bendito que deu a vida por você. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e repartindo dá aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Meus irmãos, após ter ceado, nosso Senhor Jesus Cristo tomou do cálice e disse: esse cálice é o sangue da nossa aliança, da nova aliança. Todas as vezes que o beberes, fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos relembramos de Jesus, nós não vivemos um momento triste, porque esse momento é de grande alegria, de grande felicidade, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e essa vida em nós nos dá vida plena. Ele disse: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que se alimenta de mim jamais terá fome, todo aquele que bebe do meu sangue jamais terá sede. Glórias ao Senhor, meus irmãos, porque é um privilégio participar à mesa junto do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, aquele que detém o domínio sobre nossas vidas e sobre toda a nossa eternidade. Glórias ao Cordeiro. Recebam a bênção e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso grande Deus e Pai, que a comunhão, a alegria, o consolo, o poder do Espírito continue agindo sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Amém.